Muito bem, sejam todos aí bem-vindos ao Matemática Sem Trauma. Estou de volta, professor Dudan na área, para corrigir agora a provinha do TRT 22 lá do Piauí, do meu amado Piauí, para a prova de analista judiciário. Vamos dar uma olhadinha nessa prova? Muito bem. 2023 era o ano, a prova do TRT 22 para analista, feita muito bem essa prova pela Banca FCC, falava o seguinte: um prédio possui vários andares e em cada andar há a mesma quantidade de apartamentos, ou seja, todos os andares vão ter a mesma quantidade de apartamentos. Um apartamento por andar, ou dois, ou três, ou 10. Se houver K apartamentos por andar, então os apartamentos do primeiro andar vão do número 1 ao número K, do segundo andar vão do K mais 1, que é o próximo, até 2K, e assim por diante. E esse é o detalhe da questão, tá? Se Maria mora no apartamento 18, que está no terceiro andar, e Bruno mora no apartamento 50, do sétimo andar, o número de apartamentos por andar é. Muito bem. Fiz aqui uma tabelinha que indica ali o andar e o último apartamento de cada andar. Observa que o último apartamento de cada andar é múltiplo do próprio andar. Então, o andar 1 termina no apartamento K, o andar 2 em 2K, o andar 3 em 3K, o andar 4 em 4K e o andar 5 em 5K e assim sucessivamente, tá? Se o nosso K, por exemplo, fosse 1, eu teria o primeiro apartamento no primeiro andar, o apartamento de número 1, só ele. 2K, 2 vezes 1, número 2 no segundo andar, 3, 4, 5, 6, 7, e assim seria a distribuição dos apartamentos, obviamente um por andar. Se o K fosse, por exemplo, 4, o primeiro apartamento seria o 1, o último seria o 4 do primeiro andar, o segundo andar ia de 5 até 2 vezes K, 2 vezes 4, que é 8, o terceiro andar iria de 9 até o 12, o próximo andar iria de 13 até o 16, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, qual é a lógica dessa questão? É ou eu ir testando as alternativas, ou perceber que se o apartamento de número 50 está no sétimo andar, o sétimo andar tem no seu último apartamento o 7K. Então, o 7K, esse apartamento de 50 está no sétimo andar, o 7K, o K tem que ser no mínimo 8. Por que não pode ser 7? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, o sétimo andar teria como seu último apartamento o 49. E o Bruno não poderia morar no sétimo andar, no apartamento de número 50. Ele estaria já no andar de cima. Então, o K tem que ser necessariamente maior do que 7, tudo bem? Vamos testar o K igual a 8, já elimina 3 alternativas? Vamos lá. Se o K fosse igual a 8, o último apartamento do primeiro andar seria o 8, iria do 1 ao 8, segundo andar do 9 ao 16, terceiro andar do 17 ao 24, e aí você percebe que a primeira informação que a Maria mora no apartamento 18 do terceiro andar procede. O quarto andar do 25 até o 32, depois vai do 33 até o 40, depois vai do 41 até o 48, e o último andar vai do 49 até o 56. Deixa eu ver, se o K for 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Isso aí. E aí a informação do apartamento do Bruno, ser o apartamento 50, estando ele no sétimo andar, também procede. Portanto, o gabarito é a nossa alternativa D. Se você tentar 9, o que vai acontecer é que o apartamento 50 vai pertencer ao sexto andar, tá? E não mais ao sétimo. Então também vai haver essa quebra de coerência com o próprio enunciado. Gabarito, portanto, na nossa alternativa D. E era só entender a relação do último apartamento de cada andar ser da tabuada do K, né? Da tabuada, no caso aqui, do 8, né? E perceber que o K tinha que ser de fato maior do que 7. Aqui uma questão de 2023 da FCC, prova do TRT 22 do Piauí para analista. Fala que uma prova com 5 questões foi aplicada por Ana, Berenice e Carlos. Quem tiver o maior número de acertos ou empatar com o maior número de acertos pode ganhar ou dividir o prêmio. Então ele dá algumas informações ali que é que a gente conclua sobre a vencedora e o número de acertos da vencedora. Tudo bem? Fiz aqui uma tabelinha que na hora da prova tem que ser muito rápida e muito bem feita, com a Ana, Berenice e o Carlos, e com as questões de 1 a 5 e o total de pontos de cada um. Vamos por informações. Eu te aconselho no texto da questão original, riscar a informação no meio ou fazer uma cruzinha do lado dela, como se fosse uma informação que eu já li e já botei na tabela, tá? Houve apenas um vencedor e foi menina, então o Carlos não é o vencedor. Tá, beleza, vou deixar isso por depois, tá? Só Carlos acertou a primeira questão, o que significa que a Berenice não acertou, nem a Ana, só o Carlos acertou. Vou colocar até ali um 1, como se fosse pontuação, até ficar mais fácil contar depois. Então o Carlos fez 1 ponto. Poderia botar nas meninas 0, pode ser também, é uma boa opção botar um 0 para elas, tá? Como se fosse
1 ponto para quem acerta e 0 pontos para quem não acerta. Depois falou que só a menina acertou a questão de número 5, então não foi o Carlos que acertou de número 5, mas não sei quem das meninas acertou. Todos acertaram a questão de número 4, 1 ponto para cada um. Perfeito. Só uma pessoa acertou a 3, não sei quem foi. E só a Berenice errou a 2. Então a Ana acertou a 2, o Carlos também e a Berenice foi quem errou. Tudo bem? Até aqui o total de pontos é 2 pontos para a Ana por enquanto, 1 para a Berenice e 3 pontos para o Carlos. E aí eu já falei sobre essas informações. Tudo bem? Agora, para definir a questão com as informações que só uma menina acertou a questão de número 5 e que só uma pessoa acertou a de número 3 e que a vencedora foi uma menina, quando eu percebo que o Carlos já tem 3 pontos e que quem ganhou foi uma menina, a Ana tem que fazer no mínimo mais 1 ponto. Tudo bem? A Berenice pode fazer mais 2 e empatar também? Pode. Mas ele falou que só houve um vencedor, então não houve empate. Então a menina vai ter que ter mais pontos, inclusive, que o Carlos. Então só quem pode ser vencedora é a Ana, porque a Ana pode, naquelas duas questões, 13 e 5, pontuar e chegar a 4 pontos, ganhando do Carlos. A Berenice só faz mais 2 pontos, empatando com o Carlos. E aí não haveria a confirmação dessa primeira informação que diz que é só um vencedor e é uma menina. Tudo bem? Então quem acertou a questão de número 3 foi a Ana. Ninguém mais acertou. A Ana já vai para 3 pontos. E a questão de número 5, só uma menina que acertou, foi provavelmente a Ana também, chegando então a 4 pontos e sendo a vencedora. Tudo bem? Portanto, a Ana é a vencedora com 4 acertos, gabarito na nossa alternativa A. Provinha do TRT 22 do Piauí, Banca FCC 2023, para analista judiciário. Fala de uma questão que envolve ali moedas de R$1, de 50 centavos, de 10 centavos. Foram colocadas em 3 gavetas. As informações mais importantes é que há 6 moedas na gaveta 1, totalizando R$1. Na segunda gaveta, as moedas totalizam 50 centavos. E há um total de 10 moedas de 10 centavos e pelo menos uma de R$1. E as 3 gavetas juntas somam R$3. Tudo bem? Fiz aqui também uma tabelinha rápida. E vamos lá então. Primeiramente, a gaveta 1 tem 6 moedas, totalizando R$1. A gaveta 2, totalizando 50 centavos. E aí, como eu sei que o total das gavetas é R$3, a gaveta 1 já tem R$1, a gaveta 2 já tem 50 centavos, já dá R$1,50, não é? Para fechar R$3, falta quanto? R$1,50, que seria o valor da terceira gaveta. Tudo bem? Então já estão definidos, pré-definidos, os valores das 3 gavetas, ou pelo texto, ou pela própria conclusão. Beleza, e aí? E aí o que eu tenho que fazer agora é tomar muito cuidado com a primeira gaveta, porque ela tem 6 moedas, que podem ser 6 de 10 centavos? Não, porque daria 60 centavos, não R$1. Podem ser 6 de 50 centavos? Não, porque vai dar R$3. Não pode ter nenhuma de R$1, né? Porque senão já supera o valor ali com uma moeda só. Então o que a gente vai ter aqui, e tem que pensar bem rápido, são 5 moedas de 10 centavos e uma de 50. Porque aí são 6 moedas, as 5 de 10 centavos totalizam 50 centavos, a de 50 centavos única vai fechar R$1. Tudo bem? Beleza. Aí tem ali o 1,50 na terceira gaveta e 50 centavos na segunda gaveta. Como eu tenho mais 5 moedas de 10 centavos, já que são 10, eu posso colocar 5 na segunda gaveta ou na terceira. Você pode escolher, tá? Colocando na segunda gaveta, fecha aqui, matou 50 centavos. Segunda gaveta, então, teria 5 moedas. Sem spoiler. E aí, para dar uns 50 na próxima gaveta, eu não tenho mais moedas de 10 centavos, que são só 10. Tem que ter pelo menos uma de R$1, que seria aqui, no mínimo uma, e tem uma. E aqui uma de 50 centavos para fechar 1,50. Tudo bem? Então perceba que a gente fecha certinho os valores por gaveta, respeitando as 10 moedas de 10 centavos, pelo menos uma de R$1. Então são 10, 11, 12, 13 moedas gabarito na nossa alternativa C. E a mesma resposta você obteria se você tivesse colocado as moedas de 10 centavos, fechando ali com a de R$1, 1,50. Aí teria que ter uma de 50 centavos aqui. E vão dar também 13 moedas. Só muda a posição das moedas nas gavetas, mas continua dando R$3 totais nas gavetas e 13 moedas envolvidas. Aqui uma questão também de lógica, muito bem aplicada essa prova do TRT 22, né? Muita lógica, muito pouca conta, muita lógica na prova para analista. Considere a figura abaixo, tá? Cada um dos segmentos da figura deve ser pintado de azul, de rosa ou de verde. Tem 3 cores, tá?
de tal forma que os três lados de cada triângulo tenham cores diferentes. Então, os triângulos não podem ter lados de mesma cor, tudo bem? O que a gente vai começar fazendo? A gente vai começar analisando esse triângulo de número 2 e 4. A gente vai começar pelo 2 e pelo 4. Por quê? Aliás, pelo 2 e pelo 3. Por que pelo 2 e pelo 3? Porque eles compartilham um lado, certo? Como aqui está em azul e o triângulo de cima está em verde, esse lado comum a eles, aqui, ó, não pode ser azul, para não repetir o lado do triângulo 3, e não pode ser verde, para não repetir o lado do triângulo 2. Então só pode ser rosa, eu vou botar aqui um roxinho, tá? Porque eu não tenho rosa aqui nas minhas canetinhas, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos seguir para a esquerda, que o nosso foco é o lado X. Agora a gente vai olhar para os triângulos 3 e 4. Eles também compartilham um lado, já é azul aqui em cima, né? E esse lado aqui em comum só pode ser verde, porque o triângulo 3 já tem um lado azul, um lado rosa, então aqui só pode ser verde. Sendo verde aqui, olhando para o triângulo 4, esse lado aqui só pode ser roxo ou rosa, para também fechar o triângulo 4 com cores diferentes nos seus três lados, tudo bem? E aí o nosso lado X, ele pode ser ou azul ou verde, ele só não pode ser rosa, tá? Então ele vai ser azul ou verde, gabarito na nossa alternativa B de bons estudos. E vai depender de que cor eu vou colocar aqui no segmento AB, né? Se eu colocar aqui azul, o X é verde. Se eu fizer o contrário, o X vai ser azul. Muito bem, questão clássica de domínio de calendário, né? Questão bem técnica, bem chata na minha opinião, da banca FCC, para a prova do TRT 22 de 2023, para analista judiciário. Ele fala que se num determinado mês teve 5 sábados, 5 domingos, 4 segundas e 4 sextas, o mês seguinte terá 5 sábados, domingos, quintas, sextas ou quartas. Então vamos lá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Para esse mês ter tido 5 sábados e 5 domingos, ele certamente começou num sábado, aliás, começou num domingo, tá? Então o primeiro dia do mês era domingo, e você vai rodando o mês, vai ver que tem de 7 em 7, pode fazer todos os dias se quiser, mas eu acho que é uma perda de tempo fazer todos, mas pode fazer se precisar realmente um pouco mais de atenção. Outra coisa, a gente não sabe se esse mês tem 30 ou 31, né? A lógica é entender que tanto, ah, na verdade, começa no sábado, perdão. Começa no sábado, tá? Eu me equivoquei aqui no começo, vamos de novo. Que na maneira como eu resolvi aqui antes de preparar o material, eu botei o sábado aqui à esquerda do domingo. Mas como eu comecei aqui a semana no domingo, ele vai começar então num sábado, tá? Dia 1º, aí vem dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 22, 29. E aqui vai ser o dia 30, tá? 9, 16 e 23. Pode ver que tem certinho 5 domingos e 5 sábados, tudo bem? 4 segundas-feiras e 4 sextas-feiras também. Tudo bem? Se quiser fechar com os outros dias, só para ficar bonitinho. Fechamos. E aí vem o próximo mês, tá? A gente também não sabe quantos dias ele vai ter, mas ele começa provavelmente numa segunda-feira, tá? Porque o mês anterior tinha 30. Se tivesse 31, teríamos 5 segundas-feiras. Ele fala que tem 4 no mês anterior. Então, nesse próximo mês, começa no dia 1º numa segunda. Aí vai dia 8, dia 15, 22 e 29. Ele vai ter 5 segundas-feiras. Sábado, teoricamente, tem 4, né? Segunda-feira tem 5, mas ali não tem a alternativa segunda-feira. Ele quer saber se esse mês vai ter 5 o quê? Terça também não aparece ali. Terça ele vai ter também 5. Tá? E provavelmente ele vai ter então quarta-feira também, porque vai ser o mês de 31. Então vai ter lá o dia 10, dia 17, 24 e 31, tendo então 5 quartas-feiras, tá? Então esse mês vai ter 5 segundas-feiras, 5 terças-feiras, 5 quartas-feiras, mas ali ele não botou nem segunda nem terça, botou só como quarta, que é o gabarito na nossa alternativa E. E questão bem nada a ver, né? Bem, não mede nada isso aqui, mede só a habilidade em mexer com o calendário, tem um pouquinho de lógica envolvendo aí a semana de 7 em 7 dias, mas é para mim uma questão que não agrega em nada. Beleza, gente?
Terminamos então aqui a resolução da prova do TRT 22 para analista judiciário, prova de 2023 da Banca FCC. Espero que tenham gostado. Segue a gente no Insta, pode acessar nossa plataforma. Se tu está me assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube, clica nesse link do nosso Drive, vai lá pegar todos os nossos materiais gratuitos, apostilas, cadernos de questões das bancas, as próprias correções das provas, também estão no nosso site de forma gratuita. É só se inscrever no nosso site www.matematicasemtrauma.com, se cadastrar, logar, clicar em resumo, que ali já aparecem as abas gratuitas para você. Isso é gratuito, não tem custo nenhum. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.